Fala aí, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos continuar nossa disciplina de semiologia de pequenos, né? E a gente está na semiologia do sistema cardiovascular. Na semana passada, na nossa última aula, nós tivemos uma revisão anatômica e fisiológica, né? Uma anatômica funcional do sistema cardiovascular. E agora, hoje, nós iremos falar sobre sinais clínicos, certo? Vamos ver quais são os sinais clínicos mais comuns e aqueles sinais clínicos que não são comuns ou que não são característicos, mas que também estão relacionados ao sistema cardiovascular, ok? O objetivo nosso, basicamente, não é compreender a fisiopatologia desses sinais clínicos, tá? Nosso objetivo é somente compreender de uma forma superficial o porquê desses sinais clínicos e o nosso objetivo é, principalmente, chegar no exame clínico do nosso paciente cardiopata, ou chegar ao exame físico do sistema cardiovascular, ok? Quem vai falar sobre as doenças vai ser a clínica, quando nós chegarmos lá no 7º e 8º semestre, ok? Então vamos lá, vamos ver quais são os sinais clínicos e entender de uma forma geral o motivo deles aparecerem. Então, os sinais clínicos mais comuns relacionado ao sistema cardiovascular, né, qualquer patologia do sistema cardiovascular, está aqui, ó, dispneia, taquipneia. Então, dispneia é aquela dificuldade respiratória, né? Taquipneia é quando a frequência cardíaca ela aumenta acima dos limites normais, né? Então, dispneia, taquipneia, tosse, ascite, síncope, que seria o desmaio, né? E perda de peso. Então, esses sinais clínicos são sinais clínicos mais comuns de um animal cardiopata, né? Olhem essa imagem aqui, né? Provavelmente é um animal já idoso e ele está caquético, só que ele também está com um acúmulo de líquido livre em cavidade abdominal, que isso nós vamos chamar de ascite, certo? Não sei se vocês conseguem notar aí também, que nós notem que os membros pélvicos, né, os dois membros pélvicos, direito e esquerdo, está um pouco edemaciado, né? Isso é decorrente do prejuízo ou da falta de drenagem sanguínea, porque o coração ele já é um coraçãozinho insuficiente, né? O que a gente consegue notar também nessa imagem é que o animal está caquético, né? Ele não está magro, ele está caquético. Notem que os espaços intercostais, essas ondulações, elas são visíveis, o que normalmente não deve acontecer. Normalmente a gente deve sentir essas ondulações, né, esses espaços intercostais, só que a gente não deve visualizar. E nesse caso a gente está visualizando esses espaços intercostais, né? Então, um animal caquético, um animal com ascite, um animal com edema de membros pélvicos, provavelmente esse animal tem tosse, provavelmente esse animal tem uma falta de ar, que é essa dispneia, essa dificuldade respiratória, tá? Se a gente observar nessa imagem aqui embaixo também, ó, logicamente o animal ele não está com uma ascite tão evidente, igual essa imagem de cima, mas é um animal já caquético também, né? Um animal que está emagrecendo. Por que que um animal cardiopata ele vai apresentar caquexia? Vamos começar a compreender isso, né? O animal ele começa a ficar caquético, ele começa a emagrecer, né? Igual está escrito aqui embaixo, perda de peso. Por quê? Sistema circulatório, sistema cardiovascular tem como função transporte. Ah, mas não era transporte de oxigênio e transporte de CO2? É, só que é também o transporte de nutrientes. Os nutrientes que são absorvidos no trato gastrointestinal, eles são levados até as nossas células através do sistema cardiovascular. Então, se o meu sistema cardiovascular não funciona, eu não tenho transporte de nutrientes. Por isso que o nosso animal começa a perder peso. Só que eu tenho alguns sinais clínicos também que não são sinais, digamos, característicos, né? Eu devo pensar um pouco a mais e raciocinar um pouco a mais para chegar no motivo desses sinais clínicos. Nossa, olha esse gatinho aqui, né? É um gatinho que tem uma paresia de membros posteriores. Então, é um animal que movimenta membros torácicos, cabeça, tórax, tudo certinho,
Só da cicatriz umbilical para baixo ele não movimenta mais, né? Então, se a gente observa um animal desse, a gente já começa a pensar, poxa, ele foi atropelado, teve um trauma medular, por isso que ele não está movimentando os membros pélvicos. Mas olha só, vamos fazer um desenho aqui do lado esquerdo. Lembra da nossa aorta abdominal? E essa aorta abdominal, ela se ramificava, né? Artéria ilíaca comum, depois a artéria ilíaca interna e a artéria ilíaca externa. Mesma história aqui. Artéria ilíaca comum, artéria ilíaca interna e artéria ilíaca externa. Dessa artéria ilíaca externa, nós tínhamos agora a nossa artéria femoral, que está levando o sangue para os membros pélvicos, não é isso? Então, aqui, nada mais é do que a ligamento inguinal, né? Então, o ligamento inguinal está aqui. Abaixo desse ligamento inguinal, nós temos a artéria femoral. Imagine que o coração ele não funcione corretamente. Pode se formar algum coágulo lá dentro, tá? Depois nós iremos entender tudo isso, mas agora vamos entender de uma forma superficial. O coração não funciona corretamente, pode se formar um coágulo lá dentro dele, né? Então vamos imaginar que o coração, a aorta ascendente, arco da aorta, aorta torácica, pronto, passou o diafragma, a aorta abdominal. Esse coágulo sendo formado lá no coração, ele pode ganhar todo o meu sistema circulatório, não é isso? Ganha o meu sistema circulatório, chega nessa região aqui, ó, onde ocorre a bifurcação da aorta abdominal, né, no caso entre as ilíacas, comum, direita e esquerda, o que esse coágulo pode fazer? Obstruir fluxo sanguíneo aqui. Se obstruir fluxo sanguíneo, não passa fluxo sanguíneo para os nossos membros pélvicos, certo? E aí o animal apresenta essa sintomatologia aqui. Só que como que eu vou diferenciar se isso pode ser um trauma ou se isso é esse coágulo que saiu, deslocou e ficou obstruindo, né? Esse coágulo, o animal está bem agora, daqui a pouquinho ele não se mexe mais, certo? E não tem histórico de trauma, por exemplo. Um animal que vai para a rua e volta desse jeito, provavelmente a gente pode imaginar sobre um trauma, né? Agora, aquele animal que está dentro de casa, sair para trabalhar, voltei, ele está desse jeito, não tem evidências de trauma nenhuma, então a gente pode, sim, na hora que o proprietário falar esse histórico, a gente pode sim suspeitar de um coágulo que saiu lá do coração, foi e obstruiu essa aorta, obstruiu o fluxo sanguíneo. Além do mais, se eu tenho obstrução de fluxo sanguíneo nos membros pélvicos, lembra que é o fluxo sanguíneo que mantém a nossa temperatura. Então, essa região é uma região mais fria, né? É uma região sem sensibilidade e uma região mais fria, ok? E é o que a gente consegue observar aqui, né? Então, vamos identificar membros torácico, membros pélvicos, né? Então, aqui estão os nossos membros pélvicos. Espero que vocês consigam visualizar, está bem discreto? Olha a cor desses coxins e olha a cor desse coxim. No caso, esse do membro pélvico, ele está bem mais arroxeado, né? Ou seja, falta de oxigenação. Se falta oxigenação, é porque não chegou fluxo sanguíneo até aquele local. E o paciente, ele não tem sensibilidade também, né? Então, eu posso pegar uma pinça hemostática, prender entre os dígitos dele, ele não apresenta sensibilidade nenhuma. O tecido, ele está totalmente desvitalizado. Nós vamos ver lá na cardiologia, quando chegarmos na clínica médica, que é uma situação extremamente desfavorável para o nosso paciente, né? O nosso paciente tem um prognóstico extremamente desfavorável com relação a isso. E a mesma coisa nós conseguimos observar nesta imagem, né? Então, a gente pega a pinça, fecha, prende ela entre os dígitos, o animal não tem sensibilidade, não sente nada. Isso mostra o quão grave é o caso desse paciente, certo? Então, só quero mostrar para vocês que se chega um animal nessa situação, o que eu já começo a pensar? Nossa, ele tem um trauma medular. Foi atropelado, levou uma paulada, por isso que ele não tem essa sensibilidade. Mas não, isso é causado por um problema cardíaco. Nossa, mas um problema cardíaco leva a isso? Leva. E exatamente a patologia nós vamos ver lá na clínica, quando chegarmos no nosso 7º semestre, tá? Mas isso acontece com paciente cardiopata. Só para vocês observarem e notarem que eu tenho sinais clínicos que são, teoricamente, não têm relação com o coração, mas tem
sim, relação direta com o sistema cardiovascular, ok? Então, nosso paciente apresenta taquicardia e também vai apresentar taquipneia, né? Essa taquipneia com essa dispneia. O que é dispneia? Dificuldade respiratória. E a taquipneia é quando a frequência respiratória ela aumenta acima dos valores normais, né? O normal é até 20, 30 movimentos por minuto, certo? Movimentos respiratórios por minuto. Quando isso aumenta, eu tenho uma taquipneia. Por que o animal apresenta essa taquipneia? Vamos pensar da seguinte maneira: o coração é responsável por fazer este sangue circular. E se esse sangue circula, ele está levando também oxigênio. Como agora o meu coração não consegue fazer o seu papel corretamente, o oxigênio não é distribuído corretamente para os meus tecidos. Então, isso seria um mecanismo de compensação. Aumentar a frequência respiratória para compensar a falta de oxigenação tecidual. E quando a gente fala em dispneia, porque provavelmente meu paciente também vai apresentar um pouco ou até um quadro grave de edema pulmonar, certo? Então o animal apresenta esse quadro respiratório, taquipneia e dispneia, certo? E aí nós temos 3 tipos de dispneia: uma dispneia inspiratória, uma dispneia expiratória e uma dispneia mista. E a gente tem que tomar cuidado porque dispneia também acontece em quadros de pacientes com alterações respiratórias, né? Alterações no quadro respiratório. Mas o histórico clínico ele vai mostrar se é de origem cardíaca ou se é de origem respiratória. E muitas vezes também o paciente apresenta uma posição ortopneica, tá? Pensa em uma esfinge, tá? Aquelas esfinges lá no Egito. É aquela posição, membros pélvicos flexionados e membros torácicos estendidos. E o paciente estende cabeça, estende pescoço, a fim de facilitar a entrada do ar na caixa torácica. Porque o animal tem uma agonia respiratória tão grande que ele procura posições confortáveis ou posições que favoreçam a sua respiração. Lembrando que a dispneia, né, como nós tínhamos falado, uma dispneia inspiratória, uma dispneia expiratória e uma dispneia mista, né? Na maioria das vezes, dispneia inspiratória, só para a gente entender, o animal tem dificuldade em expandir o tórax. E uma dispneia expiratória, o animal tem dificuldade em soltar o ar ou promover a expiração. Problemas respiratórios vão causar uma dispneia inspiratória. E olha só, vamos pensar numa pleurite, numa pneumonia, certo? E isso também pode causar sinais respiratórios, como uma dispneia expiratória. Normalmente, uma dispneia mista é aquela causada por problemas cardiovasculares. Então, quer dizer que o animal pode ter dispneia, taquipneia, e isso ser causado por um problema respiratório também. Só que aí, igual eu falei para vocês, problema cardiovascular, ele é um problema crônico. Então, os sinais respiratórios, eles vão começar a se manifestar, eles se manifestam de uma maneira extremamente crônica, tá? Já um problema cardiovascular é um problema... Desculpa, acho que eu falei o contrário, tá, pessoal? Um problema cardiovascular é um problema crônico. Ele começa já, tipo, há 6 meses atrás, 1 ano atrás, o animal começa a apresentar sinais clínicos e esses sinais clínicos vão se intensificando. Sinais respiratórios, na maioria das vezes, eles são mais agudos, né? Ou com curso clínico de 1 a 2 semanas. Só para a gente começar a diferenciar. Aquela posição ortopneica que eu falei para vocês, né? Então, o animal favorece a entrada de ar nos pulmões. Ele tem uma angústia respiratória muito grande. Então, tá aqui, ó. O animal centra sobre os membros pélvicos, ou seja, membros pélvicos flexionados, e membros torácicos ficam estendidos, cabeça esticada. Ele tem uma angústia respiratória muito grande. Logicamente, se meu paciente apresenta essa posição durante meu exame clínico, eu vou evitar ao máximo a manipulação estressante deste animal, não é? Lembram da nossa aula prática que a gente segurou aquele filhotinho e ele urinou, defecou, ficou todo agitado? Logicamente, se meu paciente tem dificuldade respiratória, está nessa posição ortopneica, nunca que eu vou fazer isso com o meu paciente. Ele vai ter uma parada cardiorrespiratória e vai vir
a óbito. Se meu paciente apresenta essa posição ortopneica, logicamente eu vou oferecer um oxigênio para o meu paciente, né, para facilitar, e lógico que eu vou fazer medicações para tranquilizar o meu animal, tirar essa angústia respiratória, deixá-lo mais calmo e aí assim começar a manipulá-lo. E aqui, né, a gente consegue ver esses animais mais ou menos nessas posições, né? Olha só, o animal, a gente já começa a perceber que é um animal já raquético, magro, né? Com uma face, já uma face trágica, abdômen abaulado, né? A gente não está vendo exatamente os sulcos intercostais aqui, mas está vendo que ele é um animal magro. E ele tenta com os membros torácicos ficar, eretos, né, ficar estendidos, e ele está sentado sobre os membros pélvicos, né, para facilitar a entrada de ar. Essas outras imagens, a mesma história, animal já caquético, e este animal também, ó, ele não está numa posição de esfinge correta, mas ele já está numa posição para facilitar a entrada de ar. Então, notem que se o animal apresenta essas posições, provavelmente ele já está numa angústia respiratória muito grande. Minha intervenção ela tem que ser o mais delicada, só que o mais rápido possível também. O paciente também vai apresentar tosse, certo? Lembrando que tosse é um reflexo, não é isso? Se eu chegar no paciente e começar a comprimir a traqueia dele, ele vai tossir, certo? Só que tosse também, a gente vai entender que essa tosse vai ser causada ou até pelo próprio edema pulmonar ou pela compressão dos brônquios pelo meu coração. Então, o coração ele aumenta de volume nas doenças cardiovasculares, ele aumenta de volume e começa a comprimir esses brônquios, né? Aí, o que causa esse vômito? Desculpa, o que causa essa tosse, certo? Então, tá aqui, ó, a tosse tem causas pulmonares ou causas cardíacas também, né? Uma pneumonia também vai causar tosse no nosso paciente. Qual que é a característica dessa tosse? Normalmente ela é alta e seca, tá? Então é aquela tosse que não tem produção de nada, não tem secreção ou não tem expectoração de nada. O animal tosse tanto, que aí ele quase que vomita, ele coloca uma baba para fora, né? E aí o proprietário vai vir procurando vocês porque o animal está vomitando, mas não é isso, ele tosse tanto que causa essa regurgitação, né? Esse vômito. As características da tosse de um paciente cardiopata, normalmente é em repouso e piora com atividade, certo? Então, o animal está tranquilinho, ele tosse em uma certa frequência. Se ele fizer alguma atividade, ele tosse com uma intensidade um pouco maior, ou essa tosse piora. Ou até quando o animal vê o proprietário, fica agitado e assim por diante, certo? Lembrando que tosse nem sempre é sinal de doença cardíaca. Então, os gatinhos, eles basicamente não apresentam tosse por causas cardíacas, né? Eles podem tossir por outros problemas relacionados em outros órgãos, como por exemplo, o sistema respiratório. Então, por que que meu paciente cardíaco ele tosse? Ou porque tem edema pulmonar, ou porque esse coração está comprimindo traqueia torácica ou os brônquios principal, direito e esquerdo. Mas lembrando que se eu tenho uma faringite, uma laringite, eu também vou tossir, né? Só para a gente começar a diferenciar. A ascite que nós tínhamos falado também é um sinal clínico do cardiopata, não é isso? É esse acúmulo de líquido na cavidade abdominal, então eu tenho causas cardíacas e causas que não são cardíacas, tá? Se a gente pensar em causas que não são cardíacas, um problema hepático também já vai fazer o meu paciente apresentar ascite, tá? Então, olha só, em causa cardíaca, indica disfunção do meu coração direito. A gente já fala disso. Normalmente é um transudato e não um exudato, não é isso? Tá? Como que a gente examina meu paciente? A hora que eu comprimo uma cavidade abdominal, eu sinto provas de ondulações. Então, a mesma coisa que eu encher uma bexiga de água e apertar essa bexiga de água. Eu vou sentir essa onda lá dentro dessa bexiga, certo? E, logicamente, uma ascite bem pronunciada vai prejudicar ainda mais sistema respiratório. Isso é só vocês compararem com uma
Mulher grávida, por exemplo, ela tem dificuldade respiratória porque o abdômen está aumentado de tamanho, certo? E no caso, só para nós entendermos por que que uma causa cardíaca, por que que um problema cardíaco leva a uma ascite, é só nós lembrarmos daquela dinâmica de fluidos, pressão hidrostática e pressão oncótica. Se o meu coração não funciona direito, eu tenho acúmulo, eu tenho congestão venosa. Essa congestão venosa aumenta a pressão hidrostática e este líquido ele extravasa para o interstício e para qualquer cavidade livre. Então, se meu coração não bombeia esse sangue para frente, esse sangue fica acumulado e causa aumento de pressão hidrostática. Se aumenta a pressão hidrostática, extravasamento de líquido. Causas extracardíacas que eu tinha falado, por exemplo, uma cirrose, uma falha hepática, é no caso relacionado à pressão oncótica, né? Porque o fígado é responsável pela síntese de proteínas, então se ele não funciona corretamente, consequentemente, deixa de sintetizar proteínas e aí diminui aquela pressão chamada de pressão oncótica, tá? Se tiverem alguma dúvida com relação a essas pressões, só dá uma revisada no material de fisiologia, né? Nós abordamos isso, pressão hidrostática e pressão oncótica, certo? No caso do coração, de uma falha cardíaca, é por um aumento na pressão hidrostática, né? Porque eu tenho congestão venosa dentro dos meus vasos. E a gente consegue visualizar, ou a gente visualiza novamente, os animais que apresentam problema cardiovascular, né? Então, olha só, animal magro, animal já caquético, com o abdômen totalmente distendido. Este animal aqui é clássico, né? Ele apresenta o que a gente chama de caquexia cardíaca, né? Olha o abdômen dele abaulado. Tudo isso daí é líquido livre, né? Porque o coração não funciona. Se o coração não funciona, não tem a circulação do sangue, circulação do líquido corretamente, né? Aumenta a pressão hidrostática e esse líquido extravasa, né? Para os membros, extravasa para qualquer cavidade livre, né? E aqui no caso a gente está vendo pela cavidade abdominal. E vocês estão vendo também que o animal é um animal caquético, né? Não quer dizer que está faltando alimentação para ele, significa que os nutrientes não estão sendo distribuídos corretamente para os nossos tecidos, né? Para os nossos sistemas. Por isso que o animal começa a ficar magro, né? Até ficar caquético, certo? Que a gente visualiza nessas outras duas imagens, né? A gente não está visualizando o abdômen totalmente distendido, né? Mas a gente está vendo que está sendo drenado, né? Nesses pacientes que eram meus, eu drenei em torno de um balde e meio até 2 baldes deste líquido, né? Desse transudato modificado que está saindo da cavidade abdominal, certo? Então, só para vocês verem como que se manifesta, né? Qual que é a apresentação clínica desses pacientes com algum problema cardiovascular. E notem também, né, que nesse caso aqui, que não dá para ver muito bem, mas é um animal que já está caquético, né? A musculatura da face, musculatura temporal, musculatura do masseter está totalmente atrofiada. Então, o animal é um animal barrigudo e um animal magro, né? E um animal caquético, portanto. Então, aqui, né, tá a ascite, as causas cardíacas de ascite, aí tem as causas congênitas, causas adquiridas, só para a gente entender. Causa congênita, lembrando que são causas cardíacas, né? Logicamente, meu paciente nasceu com alguma alteração cardíaca e agora ele vai ter dificuldade nessa circulação de líquido. Uma causa adquirida, por exemplo, uma endocardiose, né? Uma alteração de válvula, certo? Daí a gente vai ver tudo na cardiologia, quais são essas patologias cardiovasculares e o motivo delas, certo? Essa ascite, ela é secundária ao que a gente chama de tamponamento cardíaco. Meu coração não funciona corretamente e o líquido ele fica congestionado. Da seguinte maneira, vamos tentar desenhar aqui, ó. Então, esse daqui é meu coração, está chegando meu sangue venoso, não é isso? Do lado direito, e está saindo meu sangue arterial pelo lado esquerdo, certo? Só para a gente entender. Vamos imaginar aqui que meu coração não funciona corretamente. Então, este líquido não é empurrado para frente corretamente. O que acontece com este sangue dentro dos meus vasos? Ele começa a ficar congestionado, né? Aumenta a pressão hidrostática e esse líquido ele se
ele extravasa, né? Aumenta a pressão hidrostática e extravasamento deste líquido para qualquer espaço, no caso espaço intersticial ou qualquer cavidade livre, certo? Então é isso o motivo dessa assíncrope. A síncope, né, ou desmaio, também é um sinal clínico que pode apresentar no animal cardiopata, simplesmente porque falta oxigênio e, logicamente, nutriente, energia para o nosso tecido nervoso. Faltou oxigênio, faltou nutriente para o tecido nervoso, ele desliga, né, como forma de proteção. Então, ele abre aspas, ele entra em stand-by. Então, aqui, síncope nada mais é do que perda súbita, né? Então, isso é de uma forma aguda e transitória da consciência e do tônus postural. Então, o animal, realmente, ele desmaia, né? Ele perde tônus muscular, perde consciência, só que isso é transitório. Depois de alguns minutos ou até alguns segundos, o paciente recobra sua consciência. Mas isso é por falha, por exemplo, lógico, é só causa cardíaca? Não. Mas nas causas cardíacas é por falha do suprimento de oxigênio, suprimento de energia para o tecido nervoso, no caso. Então, tá aqui, né, as causas cardíacas que levam a essa síncope, né, tem as causas, lógico, congênitas e as causas adquiridas. Essas doenças, ó, estenose aórtica, estenose pulmonar, essas causas adquiridas, cardiomiopatia dilatada, degeneração de mitral, arritmia, a gente vai estudar isso na cardiologia, não se preocupe. O que eu quero que vocês entendam é que meu paciente apresenta síncope porque meu fluxo sanguíneo é prejudicado, ou seja, o coração não bombeia esse sangue corretamente para o meu tecido nervoso. Se ele não bombeia esse sangue corretamente, falta oxigênio e falta energia, e aí o tecido nervoso simplesmente desliga, como forma de proteção, tá? E aí essas patologias cardiovasculares nós vamos ver lá no 7º semestre, quando entrarmos na clínica médica, né? E aí a gente vai falar sobre, especificamente, vamos falar sobre as cardiopatias, ok? Temos somente causas cardíacas que levam ao desmaio, que levam a essa síncope? Não. Tem outras causas também que levam ao desmaio. Por exemplo, não é o sangue responsável por transportar o oxigênio? Então, se eu tenho uma carência muito grande de sangue, por exemplo, se eu tenho uma anemia, logicamente eu posso ter desmaio. Se eu tenho uma hipoglicemia muito acentuada, posso ter desmaios. Não é isso? Olha só, hemorragias, né, que é basicamente a mesma coisa que anemia, distúrbios neurológicos, um colapso de traqueia, vamos pensar da seguinte maneira, a traqueia é um canudo, né, por onde está passando o ar. Se essa minha traqueia for frágil, a hora que eu puxo esse ar com mais força, ela vai colabar. E aí, se colaba, não entra oxigênio nos pulmões, não entra ar e oxigênio nos pulmões, não ocorre a hematose. Consequentemente, falta oxigênio também para os meus tecidos, para todos os tecidos, né? E quando falta oxigênio lá para o encéfalo, lá para o tecido nervoso, ele desliga, então entra em síncope. Então, nós temos várias outras causas que levam a esses desmaios e cabe a gente poder diferenciá-las, né? Ó, hemorragia, anemia, tudo isso a gente consegue diferenciar no nosso exame físico, não é isso? Hipoglicemia, simplesmente por um exame laboratorial a gente descarta isso. Colapso de traqueia, a gente consegue eliminar isso no nosso exame físico. Distúrbios neurológicos também pelo exame neurológico do nosso paciente. Então, notem que basicamente pelo nosso exame físico e pela nossa anamnese, a gente consegue excluir várias outras causas de síncope, ficando e permanecendo apenas as causas cardíacas, né? Então, aí a gente consegue diferenciá-las corretamente. E como eu já havia falado para vocês, né? Os nossos pacientes, eles vão começar a perder peso, né? Perdem peso porque não tem distribuição dos nutrientes, certo? E aí os nossos tecidos começam a entrar em catabolismo proteico, catabolismo de lipídios, e aí os nossos pacientes começam a emagrecer, perder massa muscular e ficar caquéticos, certo? Então, o objetivo da nossa aula de hoje era compreendermos esses sinais clínicos que um paciente cardiopata vai apresentar. E de uma maneira superficial, de uma maneira simples, acho que nós conseguimos abordar esses sinais clínicos. A partir da semana que vem, na nossa próxima aula,
nós iremos falar sobre exame físico geral e exame físico específico do meu sistema cardiovascular, certo? Se não me engano, eu já disponibilizei para vocês o capítulo do livro que fala sobre sistema cardiovascular, a semiologia do sistema cardiovascular. Caso eu não tenha feito isso, me lembrem, me avisem que eu disponibilizo para vocês. Deem uma lida agora na parte de exame físico, tá? Exame físico específico voltado para o sistema cardiovascular. Ok, pessoal? Então era isso. Nosso tema, nossa abordagem de hoje é essa abordagem relacionada a sinais clínicos. Mais detalhes nós iremos na clínica, ok? Onde nós iremos estudar a patologia em si. Mas de uma forma geral, esses são os sinais clínicos e os motivos pelos quais eles aparecem. Espero que tenha ficado claro para vocês. Caso não tenha alguma dúvida, assistam novamente a aula, façam suas anotações e venham tirar as dúvidas de vocês comigo. Ok, pessoal? Então, é isso. Por hoje, o que nós tínhamos para falar é isso. Novamente, espero que todos estejam bem e espero que todos estejam aproveitando essas aulas, né? As aulas à distância, né? Em si, no caso, não é um ensino online, isso daqui é um ensino remoto à distância, né? Algo emergencial para este momento, ok? Qualquer dúvida, ou caso vocês tenham também alguma consideração a fazer, venham e façam, e venham e falem comigo, ok? Tudo que for possível para melhorar, nós estamos dispostos, ok, pessoal? Então é isso. Grande abraço a todos e nos vemos na nossa próxima aula.